Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos dar continuação à concordância verbal, a apostila de vocês 4. Iremos começar a usá-la na próxima semana, mas já estou aqui adiantando a explicação, porque concordância verbal é um conteúdo muito extenso, como eu disse na última aula. Peço que vocês peguem marcador de texto, canetinha colorida e façam as marcações mais importantes que vocês acharem, tá? Eu também estarei aqui dando algumas dicas para vocês grifarem, mas aí também é muito pessoal, né? Então, eu parei na página 27 na última aula, no último vídeo, e hoje eu irei explicar ideia de reciprocidade. Só no finalzinho da página. Quando a expressão mais de um se associa a verbos que exprimem esse tipo de reciprocidade, a troca, a alternância, o plural é obrigatório. Então, se o mais recíproco, então nós temos que levá-lo para o plural. Mais de um aluno se abraçaram, trocaram abraços ao verem o resultado do provão. Ok? 2.8 na página 20, nós temos outra regra da concordância. A expressão um dos que ou um daqueles, o verbo também vai para o plural. Então, esses tópicos que dizem como é a regra, é bom vocês grifarem. Então, aqui tem um exemplo. Ela passou-se para outro mais decidido. Morava no quartinho dos grandes. É um trecho de um texto, né? Aí fica uma coisa meio vaga. No caso do deputado, não sou daqueles que recusam. Então, aqueles, de mais aquele daqueles, né? Foi para o plural porque é a regra da língua portuguesa. Um daqueles ou um dos que. Agora, a próxima regra, observem que no 2.9, vamos falar sobre o pronome relativo. Só para lembrar o que é pronome relativo aqui na observaçãozinha acima. É aqueles pronomes que se vão se referir a algo, vai se referir a alguém anterior falado no contexto. Ó, foi Fernando Sabino quem escreveu o texto. Esse quem se refere a quem? A Fernando Sabino. Então, o pronome relativo, ele retoma o que foi dito anteriormente. E ele é muito usado para o texto, para não ficar toda hora repetindo. Essa é a função dos pronomes, né? No geral. Então, vamos ver aqui. Letra A, 2.9. Se o relativo for que, o verbo concorda com o antecedente do pronome que. Fui eu que organizei o relativo singular. Então, o verbo também vai ficar no singular. Se o relativo for quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou poderá concordar com o antecedente do pronome quem. Fui eu quem organizei o relatório. Então, esse organizei está se referindo a quem? Eu organizei o relatório. O segundo exemplo. O organizei está se referindo à primeira pessoa do singular, que aí, no caso, eu. Tá? Então, o que tem que ter em mente? Pronome relativo que vai concordar sempre com o antecedente do pronome. Ou então com o pronome ou com a pessoa. No caso, se for quem. 2.10. Sujeito como pronome interrogativo indefinido. Interrogativo é alguma pergunta, interrogação. Indefinido, não sei quem é. Alguém, ninguém, nada, tudo. Então, vamos ver aqui abaixo. Se o interrogativo ou indefinido estiverem no singular, o verbo também deverá ficar no singular. Qual de nós estava presente? Esse qual é um pronome interrogativo. Então, esse verbo estava concordou com ele. Tá?
quando as nuvens começaram a existir. Então, aqui no caso, esses começaram, concordou com as nuvens. Mas o existir aí, ó, não foi nem flexionado, né? Porque é uma locução verbal. Está com quando, concordando com quando. Quando o interrogativo ou indefinido estiver no plural, quais, quantos, alguns, poucos, seguido de nós, de vós, dentre nós ou dentre vós, o verbo pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal no plural. Vamos por exemplo para ficar mais fácil. Ambos os pronomes no plural, vamos ver. Quais de nós passaremos no vestibular? Esse passaremos concorda com nós passaremos. Poucos de vós sabereis onde se esconde o reino de Deus. Vós sabereis. Esse poucos aí, e no exemplo assim, é um pronome interrogativo, tá? Ambos os pronomes no plural, com concordância com o primeiro nome. Quais de nós passarão no vestibular? Então, o passarão aí está concordando com o pronome interrogativo quais. Poucos de vós saberão onde se esconde o reino de Deus. Então, saberão, concordando com poucos. Na teoria, nessa leitura aqui, fica uma coisa muito meio chata. Mas na hora que você for pôr em prática, essas partes que estão ela vai ajudar. Porque é na prática que a gente consegue entender melhor, usar melhor, né? Observar melhor, ok? Para fechar de hoje, só vou terminar aqui a página 29. Senhorita. Quando o sujeito, senhora, né? Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo ficará sempre na terceira pessoa. Sempre, é uma regra. Vossa Excelência fala sempre a verdade. Vossas senhorias cometeram um grande erro, um grave erro. Essa terceira pessoa vai ser sempre ou no singular ou no plural. Observe que a primeira está no singular e a segunda está no plural. 2.12. Quando o sujeito porcentagem seguida de substantivo, o verbo concordar. 20% do lucro destina-se a uma ONG. Esse destina, está se referindo a lucro. 90% dos alunos passaram no vestibular. 1% dos alunos chegaram atrasados. Então, quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, vamos grifar isso aí. O verbo concordará com o número. 100% foi ao aulão da UERJ. Então, só vai ter essa alternância, essa concordância normal, se tiver o substantivo. Caso não tenha substantivo, vocês têm que ir de acordo com o número. 99 é mais de um, plural, foram. 1% não pode comparecer, um apenas, singular, pode, ok? Faça as correções necessárias. Hoje a tarefa do dia vai ser só fichamento. Deixei uma atividade já para a próxima aula, que na sexta-feira que vem, que segunda-feira é feriado, Dia das Crianças. E dei um prazo estendido, tá? Vocês façam com carinho. Qualquer dúvida podem perguntar. E semana que vem nós daremos continuidade a esse conteúdo. Beijão, bom final de semana, bom feriado e até a próxima.